Bem, pessoal, mais uma aula de Química Orgânica. Vamos estudar hoje como as reações químicas acontecem, quais são os mecanismos para que a reação flua. Observe uma coisa, numa reação química, ligações velhas são quebradas, ligações velhas são partidas, para que ligações novas possam ser construídas. O que precisamos ver, então, é que partículas se formam quando as ligações são quebradas? Que partículas vão se juntar para que uma ligação nova seja feita? Nosso primeiro assunto, então, serão as cisões. Cisões homolíticas e heterolíticas. Afinal de contas, o que é uma cisão? É a separação entre dois átomos unidos por ligação covalente. Existem dois tipos de cisão. O primeiro tipo é a cisão homolítica ou homólise. Note bem aqui na imagem. Eu tenho uma ligação química entre dois átomos A e B. Uma ligação onde se compartilha um par de elétrons, ou seja, uma ligação covalente. Quando esses dois átomos se separam, cada átomo leva o seu elétron. Repare, o A tem o seu elétron, o B tem o seu elétron também. Ou seja, cada partícula dessas é uma partícula neutra, uma partícula que não tem nenhuma deficiência em elétrons ou nenhum excesso. Falando simples, ela não tem carga. Chamamos a esses átomos com o seu elétron de radicais livres, ou simplesmente radicais. Eles são extremamente reativos, ou seja, eles precisam recuperar o elétron do qual se afastaram. A ligação tem que ser refeita. Isso os faz muito reativos. Outro tipo de cisão, suponha uma molécula de cloro, uma molécula Cl2, onde, é claro, existe um cloro ligado a outro átomo de cloro, covalentemente, aqui está o par de elétrons. Essa ligação se rompe e cada cloro leva o seu elétron. Eu vou ter, então, dois átomos de cloro. Repare bem. Cloro grupo 7A, 7 elétrons quer ter 8 desesperadamente. Ou seja, esse átomo de cloro é uma espécie muito agressiva, ele realmente precisa reagir. Outro exemplo, repare, uma molécula de metano, fez a conta? CH4. Enfatizamos aqui uma das ligações CH, e é esta ligação que vai ser rompida. Separa-se para cá um radical metil e um átomo de hidrogênio. Repare, um radical é como se fosse uma parte do corpo, uma perna, um braço, não tem existência própria, ou pelo menos dura muito pouco. Ela precisa se ligar, ela precisa reagir. Mais um exemplo, repare, uma molécula de etano, fez a conta? C2H6. A ligação carbono-carbono vai ser rompida. Eu separo a molécula do etano em dois radicais metil. Guarde isso, por favor. Radicais livres são extremamente reativos. Agora, este não é o único tipo de cisão. Temos ainda a cisão heterolítica ou heterólise. O que é hétero? Hétero não quer dizer diferente. Então, repare, os elétrons vão ser separados diferentemente. Alguém ficará com tudo e alguém ficará sem nada. Me acompanhe aqui na imagem. Repare, uma ligação AB, novamente uma ligação covalente. E ela se quebra diferentemente, ela se quebra heterólise. Repare, o A sem nada e o B com tudo. Claro, então você percebe que esse A é uma partícula positiva, tem uma deficiência de elétrons, enquanto que o B é uma partícula negativa, tem um excesso de elétrons. Vamos escrever isto com calma. Repare, o A é elétron deficiente. E se ele é elétron deficiente, ele é um ácido de Lewis. Na teoria de Lewis, ácidos são aqueles que podem receber um par de elétrons. Se ele não tem um par de elétrons, pode recebê-lo. Ou seja, o A é um ácido de Lewis. Já ao contrário, o B tem os elétrons. O B tem um par de elétrons disponível. Consequentemente, o B é uma base de Lewis. Na teoria de Lewis, bases são as doadoras de pares de elétrons. Se B tem um par de elétrons, B naturalmente é uma base. Se o A, o nosso ácido de Lewis, for carbonado, chamaremos de
carbocátion, ou então de íon carbônio. Carbo o tempo todo de carbono. Agora, a espécie B, a nossa base de Lewis, se ela for carbonada, carbanion ou carboanion, tanto faz, você coloca o O ou não coloca o O a seu gosto. Chamamos ao ácido de Lewis de um eletrófilo. Repare por quê. Se ele é um ácido Lewis, ele quer elétrons, está afim de elétrons, é amigo de elétrons. Amigo em grego é filo, consequentemente, eletrófilo. O outro nome é base de Lewis. A base de Lewis tem os elétrons, logo ela é um nucleófilo. Está meio complicado isso aqui. Por que nucleófilo? Vamos lá. Ela tem os elétrons. Se ela tem os elétrons, ela quer alguma coisa positiva onde se ligar. No átomo, quem é positivo? O núcleo. Daí, nucleófilo. Está afim de núcleo, é amigo de núcleo, é um nucleófilo. Repare, vamos ver bons exemplos agora. Veja só, uma molécula HCl se separa em H+, Cl-. Repare que ninguém é carbonado, logo eu não posso chamar ninguém nem de carbocátion, nem de carboânion. Ficamos apenas em H+, ácido de Lewis, Cl-, base de Lewis. E vamos a um outro exemplo. Temos aqui uma molécula de cloro, separando em Cl+, e Cl-. Novamente, repare, ninguém é carbonado, logo ninguém nem é carbocátion, nem é carboânion. Mais um exemplinho para você. Repare, agora sim, agora temos carbono nessa história. Pegamos um ácido, pegamos um metanóico e separamos em H+, e o radical... como é que nós vamos dar nome para esse radical? Não vem do metanóico? Consequentemente, metanoato. O H+ será o ácido Lewis. Nenhum nome especial, porque ele não é carbonado. Porém, o metanoato, que é carbonado, você pode chamá-lo de carboânion ou então carbanion. Tá ok? Compreendeu isso tudo? Classificação das reações orgânicas. Veja, nós vamos usar um esquema que é bastante fácil. Chamaremos a reação assim. No primeiro membro, eu vou chamar de substrato e reagente. Substrato será o reagente orgânico. Afinal de contas, eu estou estudando orgânica. Logo, os nomes mais importantes serão para os produtos orgânicos, para os compostos orgânicos. Substrato, então, é o reagente orgânico. O segundo membro será o membro dos produtos. Eu vou chamar de produto principal e produto secundário. Produto principal será o produto orgânico. Agora, veja, nós vamos comparar o substrato e o produto principal. Ao substrato e o produto principal desta comparação, eu tenho que tirar as seguintes decisões. Primeira hipótese, só entraram átomos. Segunda hipótese, só saíram átomos. Terceira e última hipótese, saíram e entraram. Ah, Nelson, não pode ser entraram e saíram? Não, não pode. Primeiro tem que sair. Sabe por quê? Quando sai, deixa uma vaga. Nesta vaga que ficou, um novo átomo pode entrar. Então, repare, se só entraram átomos, essa reação eu vou dizer assim, só entraram, átomos foram adicionados. Consequentemente, é uma reação de adição. Segunda hipótese, só saíram átomos. Se só saíram átomos, átomos foram eliminados. Reação de eliminação. E qual é a última hipótese? Bem, a última hipótese é que tenham saído átomos para deixar a vaga e entrado átomos para cobrir esta vaga. Teremos então a reação de substituição. Olha só como é fácil. Se só entram átomos, somou, adicionou. Reação de adição. Se só saíram átomos, átomos foram eliminados. Reação de eliminação. E num jogo de futebol, se sai um jogador e o outro entra, aquele jogador foi substituído. Reação de substituição. Vamos a um primeiro exemplo de classificação de reações. Temos aqui a molécula do eteno reagindo com hidrogênio e produzindo etano. Veja, muito fácil. Eteno é a parte orgânica daqui, então eteno é o substrato. Hidrogênio será o reagente. Produto principal, produto secundário, só temos um produto, claro que esse é o produto principal. Vamos ver isso tudo escrito? Substrato, C2H4.
Reagente, H2. Produto principal, C2H6. Se entrarem dois átomos, então uma reação de adição. Realmente você entendeu direitinho. É uma reação de adição. A adição de hidrogênio pode receber o nome particular de hidrogenação. Mas veja, a classificação é adição. Um segundo exemplo está aqui. Metano, reparou? H3CH, CH4 metano, mais Cl2, dando CH3Cl, clorometano, mais HCl. Vamos à classificação. Metano é a parte orgânica, logo metano é o substrato. Cloro é o reagente. Clorometano é o produto principal. HCl é o produto secundário. Recapitulando, substrato, CH4. Reagente, Cl2. Produto principal, CH3Cl. Produto secundário, HCl. Se um sai e o outro entra, deve ser uma reação de substituição. Bem, tá certo, é realmente uma reação de substituição. Substituição, em verdade, é a que eu particularmente, acho mais fácil. Acho muito simples ver saiu, entrou, reação de substituição. De qualquer maneira, parabéns, está certinho, você entendeu. Mais um exemplo, repare só. Tá complicado isso aqui? Não, tá complicado nada. CH2 tem uma hidroxila, CH2 tem um hidrogênio, uma única hidroxila, isso é um álcool. Álcool de 2 carbonos, etanol. Esse álcool é aquecido em presença de ácido sulfúrico e formamos eteno e água. Eteno e água. Veja só temos aqui um único composto. Evidentemente, então, esse é o substrato. O eteno será o produto principal, porque é química orgânica. A água será o produto secundário, porque é química inorgânica. Vamos resumir isso tudo? Olha só. Reagente, C2H6O, a fórmula do álcool. Produto principal, C2H4. Produto secundário, água. Esta reação só pode ser de eliminação. Bem, você entendeu, é realmente uma reação de eliminação. Na verdade, repare só, C2H6O, C2H4, perdemos H2O. Se perdemos H2O, perdemos água. É uma eliminação, mas uma eliminação de água. Vou te ensinar um nome. Eliminação de água se chama desidratação. Mas é claro, a classificação não é desidratação, a classificação é eliminação. Repare, um derivado dihalogenado, um derivado diclorado, 2 carbonos, etano, 2 dicloroetano, reagindo com zinco. Este zinco, repare aqui, se transforma em cloreto de zinco e me dá aqui o eteno, orgânico, então este aqui é o substrato. Orgânico, este aqui é o produto principal. Os inorgânicos, reagentes e produto secundário. Vamos resumir isto? Veja só. Substrato, C2H4Cl2. Olha só, o reagente. O reagente é o zinco. Do outro lado, o lado dos produtos. Produto principal, C2H4. Produto secundário, ZnCl2. Vê se está tudo certo, então. O substrato era C2H4Cl2 e o produto principal é C2H4. Será que a gente sabe que tipo de reação é esta? Se saem 2 átomos de cloro, é eliminação. Bem, parabéns, isso mesmo. É uma reação de eliminação. Foram eliminados 2 cloros. É uma eliminação de cloro, uma eliminação de halogênio. O nome desalogenação não é muito comum. Ficamos mesmo, então, com o nome de eliminação. Não é que os alunos mandam bem? Também comigo ajudando, essa tal de química fica muito fácil. Bem, Gotinha, é verdade, você está cada vez mais esperta. E vamos precisar muito de toda a sua esperteza e de nossos alunos agora, porque vamos estudar a classificação detalhada das reações orgânicas. Bem, que história é essa de detalhada? Nós vamos ver mais profundamente. Repare, a classificação será pela primeira partícula a entrar. A primeira partícula que entra no substrato. Então, observe, na reação de adição, a entrada de partículas, logo uma adição vai ser classificada. Veja, ela pode ser eletrofílica, ela pode ser nucleofílica, ela pode ser radicalar. Conforme o quê? Conforme a partícula que entra. Se quem entra é um
eletrófilo, essa reação é dita eletrofílica. Já se entra um nucleófilo, essa reação é dita nucleofílica. Finalmente, se quem entra é um radical livre, um radical, esta adição é dita radicalar. Vamos em frente? Veja agora numa substituição. Na substituição entram coisas, claro, sai, deixa a vaga livre, e aí então uma coisa entra para suprir esta vaga. Dependendo de quem entrou, ela pode ser uma substituição eletrofílica, nucleofílica ou radicalar. Novamente, como é que funciona? Se entrou um eletrófilo, eletrofílica. Se entrou um nucleófilo, nucleofílica. Se entrou um radical livre, radicalar. Finalmente, na reação de eliminação, me diz uma coisa, na eliminação entra alguém? Não, na eliminação não entra ninguém. Se na eliminação não entra ninguém porque só saem átomos, não há classificação a fazer. Logo, as reações de eliminação não têm classificação detalhada, tá? A reação não se classifica. E agora vamos passar a exercícios, que é a única maneira de fixarmos o trabalho que fizemos. Sobre a natureza dos possíveis produtos de cisões homolíticas na molécula do etano, são feitas as seguintes afirmações. Diga se são certas ou erradas. Bem, vamos à primeira afirmação. Podem ser gerados dois carbânions. Por favor, carbânion. Carbânion é partícula negativa. Se é partícula negativa, ela tem que vir de uma cisão heterolítica. E mais ainda, repare, não tem mágica. Eu não posso gerar dois carbânions, senão duas partículas teriam ganho elétrons. Quem teria perdido? Ninguém. Magia na química não conta. A química é mágica pelo gosto que temos por ela, mas não a tal ponto. Veja, a segunda afirmação é: podem ser gerados um íon carbônio e um carbânion. Corrigiu um erro. Um erro está corrigido. Veja, agora temos uma parte positiva e uma parte negativa, mas isso não pode vir de cisão homolítica. Isso só pode vir de cisão heterolítica. Ainda está errado. Terceira afirmação. Podem ser gerados um íon hidreto e um íon carbônio. Repare aqui, carbônio positivo, hidreto, eto, cloreto, brometo, iodeto. O que é isso? São os ânions inorgânicos, lembra? Cloreto, brometo. Então nós temos uma partícula negativa e uma partícula positiva. Quanto a isso está ótimo, mas nunca a partir de uma cisão homolítica. Isso só podia vir de cisão heterolítica. Quarta afirmação. Na quarta afirmação, podem ser gerados um átomo de hidrogênio e um radical etila. Um átomo sem carga, um radical etila sem carga, perfeitamente, está correto. Isto pode vir de cisão homolítica. E mais, quinta afirmação, podem ser gerados dois radicais metila. Faça a conta comigo. Etano é C2H6. Dividindo por 2, como se isso fosse matemática, o que temos? Claro, você acertou. Dois radicais CH3. Ninguém ganhou nada, ninguém perdeu nada. Isso é a característica da cisão homolítica. Logo, essa última afirmação está correta. Vamos a mais um exercício. Nas equações químicas 1 e 2 a seguir, S representa um substrato. E um reagente eletrofílico e NU um reagente nucleofílico. Classifique S, E e NU em cada caso, de acordo com a teoria ácido-base de Lewis. Vamos à primeira reação. S, repare que o S tem o par de elétrons. Dando SE. E tem o par de elétrons? Não, não tem. S é que tem o par de elétrons. Então, S é uma base de Lewis, E é um ácido de Lewis, e SE, se você lembra da teoria de Lewis, na teoria de Lewis, o segundo membro não recebe nenhum nome especial. Chama-se simplesmente de espécie de adição. Agora, reforçando. Tem o par de elétrons, é uma base. Não tem o par de elétrons, é um ácido de Lewis. E vamos à segunda reação. Na segunda, veja, NU é um nucleófilo, ele tem um par de elétrons, mas é claro, se ele é nucleófilo, ele quer núcleo, ele quer positivo. Se ele quer positivo, ele tem que ter um par de elétrons, logo é uma base de Lewis. O substrato, nesse caso, não tem elétron algum, consequentemente, ele é o ácido de Lewis. A espécie SNU
simplesmente espécie de adição. Recapitulando, S é o ácido de Lewis e NU é a base de Lewis. Vamos a mais um exercício. Classifique a reação orgânica que está na tela. Observe, eu tenho aqui CH3, C-O hidrogênio, que temos aqui um aldeído. Um aldeído reagindo com PCl5. PCl5, evidentemente, é um composto inorgânico. Logo, isto aqui é o reagente, enquanto que o etanol, percebeu tudo? Etanol é o substrato. No segundo membro que temos, este PCl5 virou aqui POCl3, continua um composto inorgânico, então ele é o produto secundário. E eis aqui o nosso produto principal, CH3, C com 2 cloros e 1 H. Vamos comparar detalhadamente qual é a comparação que temos que fazer entre o substrato e o produto principal. H3C, H3C, nada aconteceu. C, C, nada aconteceu. Este hidrogênio da carbonila aldeídica está aqui. O que aconteceu está aqui. Tinha um oxigênio que saiu. No lugar desse oxigênio entraram 2 cloros. Você percebe por que a saída é de 1 oxigênio e a entrada é de 2 cloros? Eu tenho a certeza que sim. O oxigênio é divalente. Se o oxigênio é divalente, a saída dele abre 2 vagas. Se abre 2 vagas, se vão entrar átomos monovalentes, tem que entrar 2 cloros. Que temos então saída de 1 oxigênio e subsequente entrada de 2 cloros. Saíram átomos? Saiu 1 oxigênio. Entraram átomos? Entraram 2 cloros. Saiu, entrou. Que reação é essa? Uma reação de substituição. Ok? Vamos a mais um exercício? Dê a classificação detalhada desta reação. A reação já está na tela para você. Classificação detalhada. Na classificação detalhada, eu tenho que pensar em que espécie entrou, que espécie saiu. Eu não preciso apenas dizer adição, dizer substituição. Eu tenho que dar uma classificação para isso. Vamos então com muito vagar. Repare aqui. CH3, 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 3 grupamentos metil presos num carbono, aqui temos um bromo. Me parece que o halogênio é sempre o centro ativo. Esse nome, centro ativo. Centro ativo é o ponto da molécula onde a reação acontece. Usando uma linguagem mais simples, é onde as coisas rolam. Tá? Então, repare, este bromo me parece o centro ativo. Repare que este bromo saiu, está ele aqui, o bromo saiu. Quem é que entrou? Essa hidroxila que estava aqui do lado de fora, entrou, tomou o lugar que era o lugar do bromo. Então, veja, a primeira etapa está cumprida. Todo mundo já percebeu, eu tenho certeza absoluta, que se trata de uma reação de substituição. Agora, quem foi substituído? Saiu um bromo e entrou em seu lugar uma hidroxila. A classificação detalhada é feita pela primeira espécie a entrar. A primeira espécie a entrar foi a hidroxila. E o que ela é? Repare, OH menos, ela é negativa. Se ela é negativa, ela é um eletrófilo ou um nucleófilo? Negativo. Negativo quer positivo. Se quer positivo, quer núcleo. Isso mesmo, é um nucleófilo. Logo, essa reação fica com o seguinte esquema. Substituição. Porque saiu um bromo e entrou uma hidroxila. Hidroxila OH menos, um nucleófilo. Logo, substituição nucleofílica. Você entendeu essa classificação com mais detalhes? Eu tenho certeza que sim. Vamos a mais um exercício? Repare, classifique cada uma das reações a seguir. Um exercício bem abrangente para que a gente possa fazer uma revisão quase que de toda a aula. Veja só, primeira delas. Essa aqui é uma das armadilhas preferidas em prova. Repare, anel aromático com um cloro. Gente, não caia nessa esparrela, não caia nessa pegadinha. Dá a impressão que houve uma reação de adição.
Adição? Isso é que dá a impressão, porque você tinha o anel e agora você tem o anel com o cloro. Mas não é isso. Naquela posição do anel, que agora é ocupada pelo cloro, havia alguma coisa, havia um hidrogênio lá. Vamos contar essa fórmula? Repare só, no anel aromático, C6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 carbonos. 1 hidrogênio por carbono, C6H6. Vamos a esta fórmula do clorobenzeno. C6, claro. H5, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui não há H nenhum, há um cloro. Logo, o substrato é C6H6, enquanto que o produto principal é C6H5Cl. Confira bem. C6, C6, está igual. H6, H5, um hidrogênio saiu. Temos um cloro no produto principal. Então, saiu um hidrogênio, entrou um cloro, essa reação é de substituição. Valeu? Vamos à próxima reação. Na próxima reação temos eteno, perfeito? Eteno reagindo com HBr, formando a ligação dupla morreu, então aqui temos etano, bromoetano. Repare bem, 2 hidrogênios, aqui são 3. Um hidrogênio entrou no carbono de K. Aqui eu tenho CH2, o CH2 que eu tinha antes, e agora um bromo entrou. Gente, um hidrogênio entrou aqui, um bromo entrou aqui. Só entraram átomos. Entrou um hidrogênio, entrou um bromo. Que temos aí? Só entraram? Reação de adição. Temos mais um exemplo para você. Repare só, esta reação é uma reação ácido-base, um quase ácido-base. Veja, o fenol não é exatamente um ácido, mas se comporta como se fosse nessa reação. Esse hidrogênio, o hidrogênio da hidroxila fenólica, vai reagir com a hidroxila do hidróxido de sódio, com a formação de água. Está aqui, formação de água. Este hidrogênio saiu. Quem vai ocupar o lugar dele? O sódio, formando um composto iônico entre um fenol e um sódio. Espera um instantinho, vamos arrumar um nome para isso. É como se fosse um sal de um fenol. Lá na química inorgânica, sais não tem frequentemente o nome ato, tipo sulfato, nitrato. Aqui também tem etanolato, acetato. Não vem de um fenol? Fenolato. Esse composto, então, é o fenolato de sódio. Vamos resumir o que eu falei. Repare, vai sair um hidrogênio e no seu lugar vai entrar um sódio. Saiu, entrou, reação de quê? Você sabe, reação de substituição. Bem, vamos pegar agora um exercício mais complicado. Eu vou te mostrar um mecanismo de reação. Mecanismo, como que as coisas vão acontecendo. Observe aqui. Qual a classificação da reação que tem o mecanismo a seguir? E temos aqui o mecanismo. Caramba! Não tem uma reação para eu olhar? Não tem. O que você tem são as etapas da reação. Veja, uma molécula de cloro, Cl2, ligadas por um par de elétrons. Então aqui, esses dois cloros se separaram. Cloro com seu elétron, cloro com seu elétron. Lembra, essa parte é uma cisão da molécula do cloro. Cada cloro levou o seu elétron? Levou. Então houve ali uma cisão homolítica, houve uma homólise com a geração de radicais livres. Se me pedirem a classificação detalhada, eu já sei. É com radicais livres, isto é uma reação radicalar. Mas que reação? Eu ainda não estou vendo reação nenhuma. Vai ver agora. Repare, segunda etapa. Este cloro com o elétron, esse radical livre cloro, ataca RH. RH é uma representação para um hidrocarboneto qualquer, um radical ligado a um hidrogênio. Você lembra que o cloro é um radical livre e que radicais livres são muito reativos? Consequentemente, esse cloro vai se ligar ao hidrogênio, formando HCl, uma molécula super conhecida nossa, e liberando um R, um radical livre outra vez. Radicais livres são muito reativos. O que faz esse radical livre R? Pode atacar uma molécula de cloro. Se o radical livre ataca a molécula de cloro, se liga a um átomo de cloro, gerando
gerando RCl e gerando um novo radical livre cloro. E aí nós temos o que chamamos de fase de continuação da reação. Repare por quê. Este cloro radical livre vem aqui atacar um RH, produz isso tudo, produz o R ataca o cloro, libera um cloro que é radical livre, que ataca um RH, e a reação prossegue de maneira velocíssima. Isso pode ser quase explosivo se você não tomar um cuidado, tá? Repare então, vamos ver quem seriam, nesse esquema, o substrato e o produto principal, que é o que temos que fazer. Substrato. Quem é orgânico nessa história toda? RH, um hidrocarboneto. E eu transformei RH em quê? Em RCl, em um cloreto de alguma coisa. Um hidrocarboneto RH foi transformado em RCl. RH, RCl. Hidrogênio saiu, cloro entrou. Hidrogênio saiu, cloro entrou, reação de substituição. Uma substituição via radicais livres, ou seja, uma substituição radicalar. Eu acho que esse exercício foi um bonito fecho para a nossa aula.